Então está aqui, já bebi bastante, mas que bênção estarmos aqui comemorando mais um ano de existência da nossa igreja, da Ibacem. Que bênção estarmos juntos nesse tempo. O bom quando tem comida, almoço na igreja, a gente não fica desesperado para sair, para arrumar comida, não é? A gente já vai saindo daqui, direto ali para trás, para podermos nos confraternizar e termos um tempo também de comunhão ali. Mas eu quero pedir a você que deixe a sua Bíblia já aberta em Isaías capítulo 6, por favor. É o texto que a gente vai meditar hoje. Juntos pelo Rei e pelo Reino é a proposta que foi lançada como tema para este aniversário. Ontem, o pastor Diego trouxe uma palavra muito boa, né, no sentido do crescimento. Ele enfatizou bastante sobre essa importância também da unidade, né, da igreja em prol desse crescimento. E a minha proposta nessa manhã é trabalhar a questão do viver por esse rei e viver por esse reino, que tem tudo a ver, porque o relacionamento que temos com o Senhor vai impactar a nossa vida de forma que nós viveremos nesse mundo com a compreensão correta, até mesmo do reino de Deus. Por isso que tem muito a ver com isso, né? Uma vida que tem o impacto do rei e vive, a partir desse impacto, o reino dele aqui neste lugar. Por isso que Isaías capítulo 6, de 1 a 8, eu creio que vai trazer uma reflexão para nós nesse sentido. Abra aí a Bíblia e acompanhe comigo a leitura. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Ó Deus, por favor, Espírito Santo do Senhor, captura a nossa mente e o nosso coração nessa manhã, nos trazendo, ó Deus, a uma reflexão e um impacto, ó Pai, da Tua Palavra nas nossas vidas. Por favor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse impacto, amados, do Senhor Deus, o Rei, na nossa vida, ela acaba impactando também o mundo, de forma que nós entendemos, como igreja do Senhor, que nós temos uma vocação aqui neste lugar. Nós temos uma vocação aqui neste mundo. Nós não estamos aqui aleatoriamente, vivendo apenas para trabalhar, para constituir família, para ter os nossos momentos de lazer. Né? Tudo isso faz parte, mas nós temos uma vocação aqui. Nós temos um chamado aqui nesse lugar, enquanto o Senhor não nos chamou para perto dEle. Nós aqui temos isso, temos esse chamado, temos essa vocação no mundo. Por isso que viver pelo Rei é um alinhamento do coração
do nosso coração com Ele, de forma vertical. É um alinhamento do coração com Deus. E de forma seguinte, como diz o pastor Ezequias, né, ato contínuo, esse impacto da vida, do alinhamento do nosso coração com Deus, gera um alinhamento do nosso coração também nos nossos relacionamentos, que tem a ver um pouco com essa parte horizontal. Que belo ver essas crianças aqui sendo alcançadas, não é? Por quê? Porque a igreja entende de que ela tem o impacto do rei e impacta vidas em prol do reino de Deus, para que o reino de Deus cresça. Só que, por muito tempo, e isso tem muito a ver com a teologia católica romana, que ensinava que vocação era apenas uma questão, um assunto para os sacerdotes. Eles tinham essa primazia. E às vezes nós nutrimos isso até nos dias de hoje, trazendo uma ideia de que vocacionado é apenas algo restrito ao ministério pastoral, ou restrito apenas ao ministério de um chamado missional, de ir para o campo ou outros campos. Você quer ver uma coisa muito forte em nosso meio? Até nos dias de hoje, nós ainda temos aquela visão de que a oração do pastor ela é mais poderosa do que a oração do membro, ou de um outro servo que não tem o chamado pastoral. É muito comum a gente, às vezes, captar isso, né, e achar de que a oração de alguém consagrado ao ministério, ela tem mais poder do que aquele que está ali na porta, do que aquele que está ali na cozinha, ou daquele, sabe, que está trabalhando com uma criança, ou daquele que exerce outra função. Não. Não. É interessante porque na época da Reforma, e nós comemoramos agora no dia 31, mais um ano em menção à Reforma, e os reformadores desafiaram essa visão, dizendo que o trabalhador comum também é um vocacionado. E Lutero dizia que a mulher que ordenha vacas, olha só, o agricultor no campo, o magistrado na aplicação da justiça eram tão agradáveis a Deus e tão importantes para o homem quanto qualquer outro. Portanto, amados, a gente entende de que a relevância dessa vocação, desse chamado, não tem a ver com cargo, não tem a ver com isso, mas tem a ver com a graça de Deus liberada na minha vida e na tua vida, e a partir disso, eu gero frutos para a glória e honra do Senhor, porque eu tenho acesso direto ao Pai, por meio de Cristo, assim como você, com qualquer um que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E isso tem a ver com esse reconhecimento de que o que fazemos porque Deus nos alcançou. A motivação para fazer o que fazemos é o próprio Deus. E quem recebe no final a honra do que fazemos e do que somos é também o Rei. E isso é viver pelo Rei. Isso é viver pelo reino, na compreensão de que a minha vida aqui, ela só tem sentido porque Jesus me alcançou um dia. E porque Ele me alcançou, eu gero fruto no reino dEle, para a glória dEle, para o louvor dEle. Por isso que não importa se você é um pastor, não importa se você é um professor, não importa se você é uma camareira, um servidor público, ou você está em qualquer outra função, de algum outro ramo do setor privado, todos nós somos chamados para espelhar e espalhar Jesus Cristo, enquanto estivermos aqui como igreja dele, militando aqui neste lugar. Espelhar primeiro, porque o primeiro impacto tem que ter na minha vida, tem que estar comigo, em mim, para que depois eu espalhe Jesus Cristo. É um chamado universal, que se encaixa em todas as áreas e todas as atividades que fazemos, em tudo. Na mesma palestra que o pastor Ezequias ouviu, eu também ouvi do Helder Cardim, não é? E ele cita uma
parte ali muito interessante de que por que Deus nos alcança, senão para que nós também, como membros e alcançados por Ele, sejamos usados no contexto onde a gente vive, no trabalho, na escola, em qualquer outro lugar. Nós somos cristãos para justamente fazer diferença no mundo que vivemos. Nós somos chamados pelo Senhor para poder viver de uma forma separada para Ele, para uma vida consagrada a Ele, que não negocia o seu chamado, a sua vocação, a partir da nossa santidade diante do Senhor. Por isso que a grande ideia está aí, viver pelo Rei, pelo reino, é alinhar o coração com o coração de Deus. E a gente vai ver algo nesse texto que eu quero trazer para você. Para a gente contextualizar primeiro, Isaías é um profeta que atua em Judá, você sabe muito bem disso, no ano de 440, 680 mais ou menos ali. E o capítulo 1, ele começa informando que ele profetiza nos governos de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isaías é um profeta num tempo, amados, onde a Síria, a maior potência da época, a mesma que conquistara o reino do norte, agora se vira para o reino do sul, para Judá, e coloca então uma mira em Judá. E ele vai enfrentar esse grande exército sob o comando de Senaqueribe. E segundo a tradição judaica, Isaías morre no reinado de Manassés, filho de Ezequias. E Manassés foi um dos piores reis que Judá teve. A tradição então diz que ele é colocado num tronco por Manassés e cerrado ao meio. É o que a tradição diz. E é interessante porque quando você vai olhar em Hebreus capítulo 11, nós temos relatos ali de homens e mulheres que viveram no período do Antigo Testamento, e tem algo ali muito interessante falando sobre esses homens que viveram nesse tempo passado. E o verso 37 vai dizer isso: foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Quem sabe Isaías não está sendo também citado aqui numa memória sobre ele. Isaías foi contemporâneo de Amós, Oséias, no reino do norte, também de Miqueias, reino do sul. Foi um profeta de grande impacto no Antigo Testamento, com 66 capítulos. Ele é o principal profeta messiânico. O livro de Isaías é um livro profético messiânico. Messiânico. Por isso eu quero chamar você nessa noite, a partir dessa situação que a gente está tendo de Isaías, no seu contexto histórico. A gente precisa de um vislumbre, assim como Isaías teve, de um vislumbre da grandiosidade de Deus, ou da santidade de Deus. Está aí, santidade de Deus, pode passar mais um. Mas poderia ser muito bem um vislumbre dessa grandiosidade do nosso Deus. Repare que o texto começa falando algo importante e interessante, que vai desencadear depois para a gente entender sobre essa grandeza de Deus. Porque primeiro ele começa no ano da morte do rei Uzias. Em outras palavras, o rei morreu. O rei está morto. O rei não está mais entre nós. O rei se foi. O trono, nesse momento, está em transição. Agora é interessante porque Uzias foi um rei bom. Ele reinou durante 52 anos. A sua morte, então, sinaliza um fim de um longo período considerável de paz e de prosperidade que o povo viveu. Agora se coloque na cabeça de Isaías. O rei morreu no ano da morte do rei Uzias. O rei está morto. Isaías, provavelmente com seus 20 anos de idade, uma vida toda pela frente. Como seria sem um rei
que trouxe estabilidade e bem-estar, e estabilidade para o povo. O que seria sem esse rei? Além disso, se coloque lá na cabeça de Isaías, o cenário não era tão favorável. Os assírios já vindo, já nas suas expedições contra Judá, já estavam conquistando o mundo antigo. O rei que traz estabilidade está morto, tem inimigos vindo a todo vapor. O que vai acontecer? Agora é interessante pensar que Isaías nasce, Uzias já estava no poder, sem falar de que Isaías, ele é de nascimento um aristocrata, que tinha acesso ao rei, à corte do rei, e isso fica muito nítido na escrita de Isaías, conforme Luiz Saião também vai enfatizar isso. É um hebraico impecável, impecável, um dos melhores na Bíblia, segundo o Luiz Saião. Portanto, amados, a morte do rei, como eu estou dizendo, gera instabilidade também na vida de Isaías. Mas o que acontece na morte do rei, no ano da morte do rei Uzias, o que acontece? Isaías tem a visão. E qual é a visão que Isaías tem? Deus está assentado no alto e sublime trono. Deus está assentado no alto e sublime trono. Se o rei humano morreu, Deus, que é o rei por excelência, Deus que é o rei grandioso, Deus que é o rei que reina em todo o tempo, Ele está vivo, Ele está no trono. O que Isaías está dizendo para todos nós? Que ele precisou absorver isso no tempo dele, diz para todos nós nessa manhã, nós que vivemos nesse tempo, 2025 já acabando, entrando 2026, de tantas instabilidades que nós temos terrena, de homens que entram no poder, saem de poder, e não temos nada de bom a olhar para o horizonte nesse sentido. O que Isaías está dizendo para nós? Que a segurança do seu povo nunca esteve na mão dos homens. Mesmo em reinos estáveis, mesmo em reis ou reinos que são bons para o povo de Deus não está na mão de ninguém. Porque embora o trono humano esteja vazio, o trono humano esteja corrupto, o trono humano esteja instável, mas Deus continua no seu alto e sublime trono. Ele está lá. Ele está lá. Ele não deixou de reinar em nenhum momento. A crise no mundo não afeta o trono de Deus, amém? A minha e a sua tristeza não derrubam Deus do trono, amém? Muito pelo contrário, por Ele estar no trono, é que eu e você podemos ter esperança. É por Ele estar no trono que a minha vida e a sua vida faz sentido. É por Ele estar no trono que eu e você podemos ter paz, esperança, alegria, mesmo no meio de um mundo tão instável como vivemos. A nossa alegria, a nossa força vem do Senhor. É Ele. É no meio então dessa crise, queridos, que Isaías vai ter um vislumbre dessa santidade de Deus, que o toma. Porque no meio da crise, é interessante isso, porque a gente, quando está em crise, a gente não tem muita certeza, a gente, na verdade, não tem certeza de nada, não é? Não tem certeza de nada. E a gente reconhece, é na crise que a gente reconhece, eu não tenho controle. Eu não tenho como mudar a realidade daquele diagnóstico, eu não tenho como mudar a realidade, sabe, daquele patrão que me despediu, eu não tenho como controlar isso. Não tenho. Na instabilidade, nós somos forçosamente entendermos e dobrar o nosso coração para saber de que Deus, na sua santidade, está reinando poderosamente. Poderosamente. É interessante porque Isaías, lá no capítulo 41, verso 10 e 13, ele vai dizer assim, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque
eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada. E a coisa de nenhum valor o que fazem guerra contra você, porque eu, o Senhor, o seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, eu o ajudarei. Esse termo aqui, eu sou contigo, é a realidade resumida do Deus, do nome Emanuel. O Deus conosco, o Deus que está conosco. Isaías estava ali no templo, conforme o final do capítulo 1, onde tem do verso 1, onde tem a visão de um Deus que é grande, e fica claro sobre aquilo que vai descrever a partir disso, então. As abas das suas vestes cobriam o templo, olha lá. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Que visão, amados, de um Deus que é superlativo, de um Deus que é grande, as suas vestes tocando o templo, as suas vestes enchiam o templo, melhor dizendo, enchiam o templo. As abas das suas vestes, de um Deus grandioso, que Isaías está tendo aqui um vislumbre. Além disso, nós vamos perceber na leitura que os anjos revelam a santidade de Deus. Serafins estavam por cima ali, dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava, e clamavam dizendo que Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra. Não apenas do templo, mas toda a terra. Olha que Deus grande. Olha que Deus imensurável aos olhos humanos. Isaías começa a perceber que acima dele haviam anjos voando, como a gente fez a leitura aqui. E a única vez que aparece esse termo é justamente aqui, de serafins, que poderíamos traduzir muito bem pela palavra queimar, arder, o que está ligado à purificação. Isaías está observando uma cena impressionante, como uma cena de filme de Hollywood. Ele é colocado sobre efeitos especiais, a começar pelos serafins com 6 asas. Você já viu o anjo? Já viram o anjo aqui? Isaías viu. Né? Com 6 asas ainda. Com 6. 2 cobriam seus rostos, mostrando que diante da santidade de Deus, nem mesmo um ser angelical pode ser comparado. Com 2 outras cobriu os pés, que pode também ser traduzido por pernas, provavelmente simbolizando a modéstia daquele que está diante da santidade de Deus. E outras 2 eles voavam, ou seja, se moviam para fazer a vontade de Deus. Amados, em outras palavras, 4 asas nos mostram nessa cena aqui extraordinária, de que 4 asas servem para adorar e reverenciar a santidade de Deus, e as outras 2 para servi-lo. Primeiro você adora para depois você servir. Primeiro você se curva diante da majestade de Deus e depois você se dispõe a servi-lo. Não há serviço sem adoração e não há adoração sem santidade. É aqui que em muitos momentos nós caímos. É aqui que em muitos momentos nós achamos que podemos fazer aquilo que achamos que podemos fazer, mas sem antes estar diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé. É aqui que por vezes nós, amados, engatinhamos nessa vida, porque não estamos nutrindo no coração a ideia correta de que precisamos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Viver de culto não serve.
domingo, quinta, só não serve. É preciso ter um alinhamento do nosso coração com o Senhor, contemplando a sua santidade, para que busquemos ser santo como Ele é santo. Para que então depois a gente sirva com o coração totalmente inteiro diante dEle, não pela metade. Que tenhamos as nossas expectativas e esperanças focadas nele e não naquilo que a gente vê. De entendermos de que Deus faz milagres, prodígios nos tempos de hoje, mas nós às vezes não estamos vendo o que Deus está fazendo, porque nós não estamos nutrindo um tempo de qualidade com o Senhor, contemplando a sua santidade, a sua grandeza, de um Deus que está no alto, no seu grande e sublime trono, mas que veio ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo, para nos dar condições de ter um relacionamento com Ele. O lugar começa a se mexer, o templo foi cheio, fumaça para tudo quanto é lado, não é uma cena de filme. E eles clamavam, santo, santo, santo é o Senhor. Isaías é colocado agora diante dessa realidade de um Deus que é santo, santo, santo. Esse é o clamor dos serafins. E essa repetição aqui no hebraico, você sabe muito bem que tem a ver com o quê? Com ênfase. O autor está dando ênfase a isso aqui, repetição, 3 vezes. Eu gostei muito da definição do Hernandes, que ele fala assim, ó, quando você diz santo, você está definindo, Deus é santo. É a definição de quem Deus é. Quando você diz santo, santo, você está enfatizando a sua definição. Santo, santo. Mas quando você diz santo, 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 você coloca Deus num grau superlativo. Só Ele é santo, santo, santo. Porque a essência de Deus, amados, é ser santo. E você não vai encontrar na Bíblia, por exemplo, expressões como Deus é amor, amor, amor. Vai encontrar? Não vai. Você não vai encontrar Deus é bondoso, bondoso, bondoso. Você não vai encontrar Deus é justo, 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 mas você vai encontrar Deus é santo, santo, santo. Por quê? Porque todos os atributos de Deus são marcados pela sua santidade. Todos. Porque o amor de Deus é santo, a sua bondade é santa, o seu juízo é santo, a sua ira é santa. E ninguém permanece de pé diante da compreensão da santidade de Deus. Ninguém. Ninguém. Por isso que 1 Pedro 1,14 a 16 vai dizer, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O que nós fazemos com a nossa vida define qual é o tipo de vida que a gente quer viver diante do Senhor. As escolhas que fazemos está definindo se nós queremos viver uma vida separada para o Senhor ou não. Na roda daqueles que estão ao nosso redor, nós estamos demonstrando isso. Se nós queremos, sermos cheios de tudo aquilo que é baboseira que esse mundo tem colocado e apresentado para nós, ou se nós queremos ser cheios de Deus. Para que nesse meio, nós não sejamos mais um como aqueles que estão lá, mas nós sejamos aqueles que refletem Cristo Jesus com a sua vida de integridade diante da sociedade. Eu quero ser uma igreja, e eu creio que você também, que caminha agora para o 34º ano, fazendo diferença aqui nesse mundo. O nosso ajuntamento, amados, é muito mais do que estarmos juntos por estarmos. Nós aqui somos moldados, aprendemos a viver como Cristo quer que a gente viva, separados desse mundo.
Por isso que Isaías vai nos mostrar nos versos 5 a 7, agora um vislumbre da pecaminosidade humana e a sua necessidade da graça divina. A reação de todo aquele que diz ter uma experiência genuína com Deus e sua santidade não é outra a não ser de prostração. A Débora começou dizendo aqui no momento do louvor, no primeiro momento do louvor, sobre o arrependimento, é o nosso chamado diário. Arrependimento, arrependimento. Isaías agora solta um grito a partir daquilo que ele vê, da grandiosidade de Deus, da santidade de Deus, ele solta um grito do seu coração. Essa é a ideia que, ai de mim, Senhor, ai de mim. Ele começa assim, ai de mim. Por quê? Porque eu estou perdido. Porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha aqui o que Isaías está falando para nós, que ele reconhece a sua pecaminosidade, ele reconhece a sua prostração diante de Deus, assim como ele reconhece Deus como absoluto. Ah, amados, quem consegue viver com a realidade da santidade de Deus iluminando o nosso pecado? Quem consegue? Quem consegue estar na presença de Deus e a luz do sol da justiça iluminando as nossas imperfeições? Quem conseguiria viver assim? Por isso que a postura é a postura que Pedro nos ensina, que Pedro teve lá em Lucas 5:8, quando o texto diz, vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, quando ele vê o milagre lá acontecendo, e ele tem uma expressão muito interessante, ele fala assim, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. Há uma nitidez muito clara quando nós temos, sabe, essa dimensão da santidade de Deus, porque a gente já logo coloca os pingos nos is. Deus é santo, eu sou um pecador. Afaste-se de mim, porque eu sou pecador. A postura, amados, daquele que está diante de Deus é a mesma também de Jó, lá no capítulo 42, verso 5. Ah, Senhor, eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó para de murmurar e lamentar e passa a adorar a Deus. Adorar. Tem muitos no meio evangélico que só murmura. Está precisando ter os olhos para a santidade de Deus, para iluminar a sua própria vida, para se prostrar, para reconhecer de que precisa do Salvador. A postura daquele que está diante de Deus é a mesma que Paulo descreve em Romanos 7:24, que você conhece. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Repare, amados, que até nesse momento aqui, Isaías está olhando para os outros, porque no capítulo 1 até o 5, nos mostra Isaías apontando o erro do povo, as mazelas do povo, o pecado do povo. Mas agora, depois dele se deparar com a santidade de Deus, o seu dedo passa a apontar para ele mesmo, para ele, contra si mesmo, não mais contra o povo, é contra ele. Talvez muitos de nós aqui tenham se preocupado muito com o erro dos outros, tem focado muito no erro do outro. Talvez muitos de nós tenhamos uma justiça própria muito à flor da pele. Talvez muitos de nós aqui vivam indignado pelo erro dos outros, seja na igreja, seja no trânsito, seja na escola, no trabalho. E nós, por vezes, queremos massacrar o outro pelo erro dele. Por isso que está na hora, amados, de nós olharmos para essa santidade de Deus e enxergar a nossa pecaminosidade. Porque, como eu disse, quando o sol
da justiça expõe os nossos pecados, o próprio Deus, nenhuma poeira deixará de ser vista em nosso caráter. Nenhuma falha nossa. Às vezes a gente quer viver a vida e fazendo essa análise de querer ser melhor olhando para o erro do outro. Eu te chamo nessa manhã para você querer ser transformado quando você olhar para Jesus. Porque Ele define o que é bom e o que não é. Ele define o que é justo e o que não é. Ele define o que é pecado e o que não é. É Ele. É Ele que define. Por isso que Isaías, dentre tantas áreas que ele vai falar, ele fala do seu pecado, dos seus lábios. Ele fala, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando nós, amados, estamos diante desse Deus que é santo, que é grande, e iluminando a nossa pecaminosidade, nós conseguimos identificar aonde está o erro, aonde está o pecado. Qual é o pecado? Isaías está aqui falando, os meus lábios são impuros. Assim como eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Nós não sabemos, queridos, qual era o problema de Isaías com relação à língua. Mas lábio impuro significa muita coisa. Significa alguém que usa palavras para destruir e não construir, de tantas outras coisas. Então, não necessariamente significa apenas falar palavrão. E às vezes a gente acha que porque não falamos palavrão, nós estamos bem na fita. Mas, amados, toda fala que não glorifica ao Senhor é lábio impuro. É lábio impuro. Efésios 4, do texto que o pastor Diego usou ontem, mas o verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Graça aos que ouvem. E torpe aqui é a ideia de palavra corrosiva. Corrosiva. Então envolve tudo. Xingamento, fofoca, palavras que traz inimizades, que traz contenda, que traz mentira, e tudo. Porque, amados e queridos irmãos, a nossa fala denuncia o nosso coração. A boca fala do que está cheio o coração. Portanto, o nosso nível de santidade passa pelos nossos lábios. Do que estamos falando. Do que estamos deixando claro para as outras pessoas. Agora, sabe por que às vezes a gente fala mal uns dos outros? Porque isso causa prazer. Causa aquela sensação seguinte, olha, tem gente pior do que eu. Terrível isso. Tem gente pior do que eu. Tem gente que, sabe, a realidade é pior do que a minha. E isso mascara a realidade do pecado. Ou então, amados, por querer ser o que o outro é e não conseguimos, a gente acaba atacando a conduta da pessoa. Mas Isaías, ao olhar para o rei, o Senhor dos Exércitos, ele conclui que ao seu redor tem gente de lábios impuros, assim como o dele também é. Isaías não se coloca como superior mais. Ele não está só apontando o erro do povo, do capítulo 1 ao 5. Não. Mas ele também não deixa de falar de que sim, o povo tem pecados, mas eu estou nesse meio. Eu estou nesse meio também. Eu estou vulnerável. Eu careço. Eu preciso do Salvador. Eu preciso de Deus. Eu preciso. Essa é a visão correta da nossa realidade, amados, e da realidade dos que estão ao nosso redor. Essas realidades só podem ser analisadas corretamente. Como eu disse, a partir da santidade de Deus. Ele é o padrão. Ele é o padrão. Agora, graças a Deus que o texto prossegue no versos 6 e 7, porque diz sobre aquele episódio do serafim voando, trazendo uma brasa viva,
toca o lábio ali dele. Versos 7, eis que essa brasa tocou os seus lábios. E o que acontece quando a brasa toca os lábios, amados? O que acontece? Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada. E o seu pecado foi perdoado, isso é graça. Apesar de eu e você sermos pecadores, e apesar de eu e você praticarmos ainda coisas que desagradam ao Senhor, a graça dele é suficiente para nos trazer de volta. A graça dele é revelada a nós o tempo todo. O pecado dele é exposto, o seu coração se abre para constatar a sua dureza, ou melhor, a sua dura realidade. Eu sou um pecador, eu estou perdido, o que eu faço agora? Eu vou dizer para você o que você faz, você não faz nada, porque quem faz é Deus. É Ele que faz. Não é você que vai fazer, é Deus que continua fazendo. E mesmo que você queira continuar no estado que você está, Deus em algum momento vai te trazer de volta, porque é graça, é favor dEle. Em algum momento na vida, na nossa vida, Ele vai nos capturar. É Ele que faz, olha, com a brasa é Ele que toca, é Ele que movimenta todas as coisas, é Ele que veio ao nosso encontro, não fomos nós que fomos até Ele. Deus não pede nada de Isaías, não pede sacrifício, não pede oferta, não pede nada. Ele manifesta a graça, toca nos seus lábios, a iniquidade é tirada, o pecado é perdoado. Nós precisamos ficar perplexos com a graça de Deus. Perplexos. Somos tão errantes, amados, tão indignos, a partir de um Deus que é tão santo, que é tão puro, que é tão grande. E mesmo assim, Ele quer se relacionar conosco. E mesmo assim, Ele veio a este mundo, na pessoa de Jesus Cristo, padecer aqui, ser açoitado aqui, esbofeteado aqui, crucificado aqui, para nos redimir, perdoar plena e completamente os nossos pecados, para termos um relacionamento vívido com o Senhor dos Exércitos. Isso é grande ou não é? Então para de olhar para você, olha para Ele, e veja nele, encontre nele perdão, encontre nele graça, encontre nele salvação. É Ele. Lá no capítulo 43, verso 25, vai dizer: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, eu não lembro mais. Então para de ficar remoendo de pecados passados. Se aproprie da graça, do perdão já dispensado e já revelado, e viva a partir de agora, em novidade de vida, em esperança e expectativa de um Deus que ainda continua nos agarrando com essa graça maravilhosa. Sempre. Amados, para Deus, a exposição do pecado, quando Ele expõe o nosso pecado, nunca foi para a nossa condenação. Nunca. Mas para a nossa transformação, para que a graça fosse manifestada na nossa vida. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Agora, é fato que por vezes estamos distantes da realidade de alguém que vive como perdoados por Deus. E isso afeta diretamente o nosso chamado, a nossa vocação, a nossa vida com o Senhor, o nosso envolvimento com a missão dEle aqui nesse mundo. Por isso que esse envolvimento com essa vocação que a gente tem, esse chamado de Deus para as nossas vidas aqui, perpassa pela visão que temos dessa santidade de Deus, da confissão dos nossos pecados, da assimilação do perdão definitivo por meio da obra de Cristo, sim. Então nesse contexto, nós temos a nossa identidade real e a nossa identidade funcional.
E nem sempre a nossa identidade real está compatível com a nossa identidade funcional. Eu vou explicar isso. O entendimento do que Cristo fez por nós na cruz está muito fácil de compreensão. A gente entende isso. Ninguém tem dúvidas quanto a isso. Que Ele precisou ir, morrer, ressuscitar. De que Ele é aquele que perdoa os nossos delitos e pecados. A gente não tem problemas com isso. Que nós fomos regenerados. Que nós vamos para o céu com Ele. Que Ele vai vir buscar a sua igreja. Nós não temos problema com isso. Essa é a nossa identidade real. A identidade funcional é o que somos e fazemos diariamente. É aqui que lutamos com a realidade do já perdoados, mas ainda no processo. É aqui que nós lidamos com a questão de já somos salvos, mas ainda estamos aguardando o resgate final. É aqui que nos perdemos vez por outra. É aqui. É na dinâmica da identidade funcional que o discipulado com Cristo acontece. A nossa santidade vai depender do quanto estamos dispostos a investir em nosso relacionamento com Jesus. Nós precisamos entender isso, que é o processo que Deus usa para mobilizar o seu povo para viver o seu chamado e proclamar as verdades eternas de Deus. Esse processo, amados, que Deus nos chama para viver com Ele, tem a ver com uma experiência genuína com a sua santidade. Eu quero enfatizar isso. Com uma convicção genuína da nossa pecaminosidade e um caminhar genuíno com Jesus por meio da graça. É isso. Quando nós perdemos o foco de Deus, nós perdemos tudo. Nós não perdemos a salvação, mas nós podemos perder a alegria da salvação. Nós não perdemos o direito que foi nos imputado para estar com o Senhor na eternidade, mas nós perdemos o fervor de viver para Ele diariamente. É isso que a gente precisa não aceitar mais, botar um basta. Um basta. É preciso pagar o preço não da salvação, mas o preço diário de buscar viver para o Senhor. É a luta que Paulo fala, é a luta diária contra o pecado, diariamente. E às vezes a gente foge, sabe, de Deus, dentro da igreja. Às vezes a gente foge da missão de Deus dentro da igreja. Por quê? Porque nós estamos perdendo de compreender de que tudo que precisamos fazer, em primeiro lugar, precisa ser buscar o seu reino e a sua justiça. Caminhando para o fim, nós vemos um vislumbre da nossa necessidade de fazer a vontade de Deus. Porque Isaías vem, olha só como é que Isaías vem trazendo para a gente a ideia. Ele tem o vislumbre da santidade de Deus, da grandiosidade de Deus, mas, sabe, ele também entende, e a partir disso ele vê a sua própria pecaminosidade. E agora, então, ele vê a questão, amados, de fazer a vontade de Deus. O que é o cristianismo, se não colocar à disposição de Deus e dos outros, do jeito que Deus fez as coisas, né? O que é o cristianismo, se não nos colocarmos no entendimento de que nós não somos voluntários, nós somos servos? O que é o cristianismo, se não um caminhar de conhecimento diário do Deus revelado? E isso vai fazer com que nós entendamos a nossa vocação nesse mundo
e nos colocamos à disposição desse Deus maravilhoso e fala: Senhor, eis-me aqui. A gente para de dar desculpa. A gente para de achar que é com o outro que Deus quer que faça a vontade dele. Não. Por isso que o Luiz Saião fala isso, né? O caminho de conhecer o Deus revelado sempre vai fazer do seu servo um enviado. Achei interessante essa frase dele. O caminho de conhecer o Deus revelado sempre vai fazer do seu servo um enviado. E é muito interessante porque Deus, ele não quebra a porta do coração de ninguém. Ele não nos obriga a fazer a vontade dele. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo, e aquela coisa toda. Agora, é impressionante essa força do chamado que Isaías tem aqui. Veja a cena, parece que Deus está despretensioso ao falar com Isaías aqui. Então, Isaías, como se fosse dessa forma, né? Então, Isaías, estou pensando em enviar alguém para proclamar aí a mensagem. Aliás, Isaías, você sabe quem poderia ir? Vocês conhecem alguém, Isaías? Isaías poderia ter respondido ao Senhor: Senhor, eu vou orar e vou jejuar para saber se eu tenho alguma revelação. Aliás, Isaías está cheio de revelação aqui, né? Cheio de situações, anjos e tudo mais. Depois eu vou orar e jejuar. Quem sabe, Senhor, amanhã a gente tem esse nome. A gente tem essa pessoa. Quem sabe, Senhor? Não, amados, a força do chamado foi tão eficaz que Isaías não tem dúvidas. Não. Ele ouve a voz: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Eu! Eis-me aqui, envia-me a mim. É como se fosse um desespero. Não, Senhor, sou eu. Eu que quero ir, eu que tenho que ir. Sou eu, o chamado é para mim. É isso que Isaías responde. Quando nós, amados, temos esse vislumbre da santidade, de grandiosidade de Deus, um vislumbre da nossa pecaminosidade, e em seguida vemos a graça se manifestando, paramos de hesitar quanto à missão de Deus. Não precisamos que ninguém nos lembre sobre ela, ouvimos a voz de Deus e fazemos. Ouvimos a voz de Deus e seguimos, segundo o curso dele. Hoje você não precisa que anjos apareçam mais, que raios, e terremotos se manifestem, como já fez no passado. Não precisamos. Nós temos a palavra de Deus, nós temos Jesus Cristo revelado. O que nós precisamos hoje é tomar vergonha na cara e obedecer. É isso que nós precisamos. Parar de mimimi, parar de, resolver o nosso coração diante do Senhor. É isso que a gente precisa. Sair dessa zona de coitadinho, não, vem para Cristo. Deixa Cristo resolver os problemas do coração. E Ele é mestre em resolver os problemas do coração, né? Deixa Ele resolver esses problemas, vamos caminhar, vamos servir, vamos. E quando a coisa apertar, se volte para Ele, como Hebreus diz: olha, Ele é o grande sumo sacerdote, você pode socorrer, ir até Ele sempre que precisar. É isso. Seja um servo e não voluntário. Gostei disso, João. Servo e não voluntário. Né? Servos. O servo é aquele que, apesar de fazer tudo o que tem que ser feito, de tudo aquilo que ele precisa fazer, aos olhos humanos ele ainda não fez nada. O servo entende de que é pouco o que fazemos. É pouco pelo que Cristo fez por nós na cruz. É pouco em consideração e comparação aos nossos pecados que já foram perdoados e dos que ainda estão a ser perdoados. É pouco. É pouco. Por isso que viver pelo Rei, pelo reino, amados, é alinhar o coração com o coração de Deus. De Deus. E a pergunta é franca. Como nós temos andado diante da santidade de Deus?
Porque a gente está diante de Deus o tempo todo. Às vezes a gente acha que não, às vezes a gente acha que pode encobrir alguma coisa, a gente pode, né, botar para baixo do tapete outras, e não. No quarto secreto, Deus está ali, como Ele está no meio da comunidade, como Ele está em qualquer outro lugar. Aos olhos do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e nós estamos diante dEle o tempo todo. Como nós temos andado nessa vida? Qual é o desejo que tem impulsionado o nosso coração? Se é viver para o Senhor, separadamente para Ele, ou se é viver para nós mesmos, para os nossos caprichos. E a partir disso, como você tem lidado com o seu pecado? Como você tem lidado com o pecado na sua vida? Responder essas perguntas vai definir o grau de satisfação e de contentamento que a sua vida vai ter. Por isso que eu quero convidar você a abaixar sua cabeça, para a gente orar. Para a gente se colocar diante do Senhor nessa manhã, neste domingo, de comemoração ao aniversário da Ibacem. No entendimento que nós precisamos caminhar juntos, vivendo pelo Rei e pelo Reino. E que precisamos alinhar o nosso coração com o coração do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo tempo que passamos aqui ouvindo, ó Deus, a Tua palavra. E ajuda-nos, ó Deus, como Isaías foi tomado ali, ó Deus, por uma grandeza do Senhor, pela Tua própria santidade. E essa santidade então revelou o seu coração, revelou os seus lábios. E a partir disso, meu Deus, a sua iniquidade foi perdoada. E ele, ó Pai, se colocou à disposição do Senhor. Faz a tua obra em nós, ó Deus. Mostra para nós os nossos pecados nessa manhã, Senhor. Vá revelando, Senhor Jesus, os nossos pecados, para que nos arrependamos deles, ó Deus, e possamos, ó Pai, nos apropriar da graça do Senhor e viver em obediência diária na Tua presença e na presença da comunidade. É o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém.